vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar todas as funções da química orgânica de uma forma rápida. Então vamos começar pelos hidrocarbonetos. É bom se lembrar daquela dica que a gente aprende lá no início da química orgânica, que an é uma ligação simples, en são ligações duplas e in é porque tem uma ligação tripla. Então, quando nós falamos de um alcano, que tem aqui o aine do an, é uma cadeia aberta com apenas uma ligação simples e ela vai ter a mesma terminação, ó, ano. Você vai botar o prefixo, que é o metil ou penta, e vai ficar, por exemplo, uma cadeia com 5 carbonos. Vamos fingir assim? Vai ficar, por exemplo, pentano. Já uma cadeia com uma ligação dupla é chamada de alceno, de en. Então, isso faz lembrar. E a terminação vai ser a mesma, eno. Então, nesse mesmo exemplo, ficaria um penteno. Já quando é um alcino, in, que tem uma ligação tripla, e o prefixo mais o ino, ou seja, a mesma finalização também do nome dessa função. Então, nesse mesmo exemplo, ficaria pentino. Agora, vamos para as oxigenadas, que são várias, é a maior que tem. Primeiro, a gente começa com o éter, que é um heteroátomo no meio de uma cadeia. Geralmente, a gente vai ter assim, COC. Tá vendo que esse oxigênio tá aqui isolado? Então, a gente vai botar o nome da cadeia mais simples, mais oxi, mais o nome da cadeia com a nomenclatura do hidrocarboneto, que é o nome da cadeia que vai vir aqui. Por exemplo, se a gente tivesse aqui um anel benzênico, ficaria benzeno, oxi, benzeno, oxi, e aqui, por exemplo, se tivesse um metil, benzeno, oxi de metil. Assim que ficaria o nome. Agora vamos para éster. A éster é quando a gente tem um C dupla O com outro oxigênio, completando aqui as 4 ligações. E essa função não é de ponta, tá? E ela sempre vai ser oato. Então, quando a gente tiver uma função éster, C dupla O com O, vai ter o prefixo mais o infixo, mais o ato e o nome do radical que vem depois do álcool, ou seja, esse radical que tá aqui, ó. Por exemplo, se tivéssemos um metil aqui, ficaria o nome aqui do início da minha outra cadeia, mais demetila, por exemplo. Eu tenho que adicionar esse ILA que tem aqui no final da minha frase. Opa, tô fazendo aqui uma besteirada. Foi. Aí a gente tem a função aldeído também, que é o co ou cho, que é um C dupla O com H. E aqui a gente tem ela na ponta, tá vendo? E no final dela a gente vai adicionar o al, de aldeído. Nós temos também a função enol, que é quando é bem similar a um álcool. Deixa eu ver se a gente já passou pelo álcool. Não. O álcool tá lá no final. Mas ela é bem similar com o álcool. Ela vai ter a hidroxila, que é o OH, só que essa hidroxila vai estar ligada numa cadeia dupla, tá vendo aqui com ligação dupla? Insaturada. E a terminação dela vai ser o enol, o próprio nome. Já o ácido carboxílico, ele é um C dupla O com O, C dupla O. Então, ele é bem característico, né? E você vai ter que colocar um nome no início, anidrido, mais o prefixo, mais o infixo e terminar com oico. Deixa eu ver, ainda não passamos pelos sais, né? Não. É que aqui é o anidrido, né? E a gente tem também o ácido carboxílico, mas daqui a pouco a gente chega lá.
A função cetona é a minha favorita de identificar, porque ela é a mais fácil. Geralmente ela vai estar, tipo, assim e assim. Quando você vê uma coisa assim, você já sabe que é uma cetona. E a terminação dela é ainda mais tranquila, porque ela sempre vai terminar com ona. Apenas isso. Já o fenol, ele vai ser um anel benzênico, só que vai ter ligado nesse anel uma hidroxila, um OH. E daí fica hidroxi mais o nome e benzeno. Já o ácido sulfônico é outro que também é muito fácil de identificar, porque ele é o único que tem essa substância aqui, o enxofre, na cadeia. E daí vai ficar ácido mais o prefixo mais o infixo sulfônica. Então, no nome desse elemento tem que vir, o nome dessa função tem que vir um nome próprio, assim, não pode, né? Não é diferente dos outros, que é, por exemplo, adicionar o ato, o óico. Não, você vai botar ácido e no final sulfônico. A gente tem também os sais de ácido carboxílico, que daí a gente já viu o ácido carboxílico aqui, né? Não, já sim, no anitrilo. Então, no sais de ácido carboxílico é um pouquinho diferente, porque a gente vai ter um C dupla O com O mais um metal. E a gente vai adicionar o átomo mais o nome do metal. Por exemplo, se a gente tivesse, deixa eu botar aqui. Por exemplo, poderia ser 3-metil, como prefixo, pentanoato de, aí o nome de algum metal, tipo ferro, chumbo, cobre, enfim. Agora, para o ácido carboxílico, nós vamos ter o CO ou o CHO, diferente aqui do aldeído que era CO ou CHO, aqui é CO no ácido carboxílico, que é um C dupla O com OH. E daí o nome fica ácido com final óico. Já o álcool é um dos mais fáceis também, porque quando você vê que não tem uma ligação dupla, ó, se tivesse assim, seria esse aqui que a gente falou, o enol. Mas como ele é uma ligação simples, é um álcool, quando tem a hidroxila ligada diretamente no carbono, que tem só ligações simples. A terminação dele é anol. Agora, partindo para as últimas, que são as nitrogenadas e algumas exceções, nós temos a função nitrogenada. Vamos começar pela amina. A amina é a mais básica. Quando você vê um nitrogênio, quer dizer que ela é uma amina. Ó, prefixo mais infixo mais amina. Ou quando ela tiver aqui, por exemplo, com um metil, vai ficar N-metil, que é o nome do radical, mais a quantidade de carbonos, vamos supor novamente 5 carbonos pentano, mais amina no final, para indicar. Então, o nome próprio vai estar sempre no final. Já a amida, eu não sei porquê, mas tem muito professor que dá aquela diquinha que é a prima rica. A prima rica que tem 2 hidrogênios. Então, ela é NH2 e um C dupla O, tá vendo? E ela segue a mesma lógica da amina, que você só vai escrever no finalzinho dela, só escreve no finalzinho dela o nome dessa função. Por exemplo, aqui só escrever amida. Já o nitrilo ou nitrila, você pode decorar pelo tri, quer dizer que vai ter uma ligação tripla, uma ligação, ó, com 3 aqui risquinhos. E daí ela segue a mesma lógica da amida e da amina. Você vai colocar o nome e no final vai escrever nitrila. O nitro composto, grava, é o que tem o N e o O no final. Então é o NO2. E o nome, ao invés de ficar lá no final, o nome desse composto vai ficar no inicinho. Então fica
nitro mais o nome do hidrocarboneto que a gente vai ter. E agora, para finalizar, a gente tem o composto de Grignard e a função haletos orgânicos ou alquilas. O composto de Grignard é aquele que tem o carbono mais o magnésio e algum elemento da família 7A. Por exemplo, se a gente tivesse magnésio mais o nome desse outro elemento que a gente vai ter. Já a função haletos orgânicos, alquilas, é o carbono diretamente ligado com algum desses elementos. E o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto.